O que penso sobre mim? O que eu sinto sobre mim? Vocês estão lembrados que no último vídeo nós falamos sobre a má autoestima. Vamos dar continuidade hoje a esse assunto? Eu sou a Silvia, do Eu Sem Fronteiras, e hoje a gente vai falar sobre a boa autoestima. Antes da gente falar sobre a boa autoestima, vamos só recordar então sobre a má autoestima, que é a carência, a dependência emocional, a dificuldade de lidar com frustrações, a dificuldade de dizer não, entre outras características. Mas se você quiser saber um pouco mais e recordar o que nós falamos, tem o link do vídeo aqui na descrição, acompanha lá no canal e aí você vai entender toda essa série da autoestima, tá bom? Vamos lá então. Autoestima. Autoestima alta. Existe muita confusão e as pessoas, às vezes, vocês podem perceber que elas têm dificuldade de falar essa expressão alta autoestima. Parece que está falando um pleonasmo, parece que a gente está falando uma coisa errada. Mas não é. Alta com L, a autoestima com U é diferente. O alta, ele significa um L, né, que a gente precede a autoestima, quer dizer, a gente está qualificando, quantificando, né, dando um tamanho para essa autoestima. Mas será que a questão é essa? Como a gente já viu no outro vídeo, a autoestima é o valor que eu dou a mim mesma. É o meu próprio valor, aquilo que eu penso sobre mim mesma. Então, se a gente usar a terminologia boa autoestima, a gente está qualificando melhor o que a gente quer dizer com isso, né? Quando eu ofereço a mim mesma uma boa autoestima, quando eu tenho uma autoestima com qualidade, saudável, a gente também pode usar essa terminologia de autoestima saudável. E muito disso também vem daquele livro que eu comentei com vocês no último vídeo, que é a Imersão do Diogo Lara. Então vale a pena, é uma dica preciosa para vocês. Eu falei no outro vídeo e estou repetindo agora. Leiam esse livro, ele traz muito conhecimento para a gente. E baseada nele, a gente vai falar então sobre a boa autoestima. Quando a gente fala de boa autoestima ou autoestima alta, a tendência é achar que aquelas pessoas que são extremamente seguras de si, aquelas pessoas que têm um ar até de superioridade, uma certa arrogância, elas têm uma autoestima muito bem trabalhada. Será que é isso, gente? Será que essa maneira meio arrogante de se colocar, meio superior, de quem está acima do outro, ou de quem se acha, né, como a gente costuma dizer, não é uma defesa? Não é uma forma de esconder de si própria as dificuldades ou as dores que ela tem e que ela não consegue encarar? É muito importante a gente compreender que a alta autoestima não significa eu me sentir superior ou melhor que os outros. Ela está longe disso e nós vamos ver. Geralmente, quando você fala de boa autoestima, você está falando de um sentido maior de entendimento, de um sentido de conhecimento de si próprio tão grande que você se coloca num lugar humilde, um lugar onde você não precisa se sentir frustrado, afrontado por ninguém. Que é o que acontece geralmente com quem tem a má autoestima e com quem tem um ar de superioridade e que diz que isso é uma autoestima. Então é bem importante fazer essa diferenciação para a gente não achar que andar do nariz empinado e achar que a gente é melhor que os outros significa que eu tenho uma autoestima alta. Quando a gente lida com a alta autoestima ou a boa autoestima, com essa visão de superioridade, de ser melhor que o outro, a gente corre um sério risco, porque na menor frustração, na menor contrariedade, a gente tende a reagir com relação a isso que nós estamos recebendo como impacto. E isso pode levar a gente para o outro extremo, para a má autoestima. Leva a gente para um lugar onde a gente não se sente valorizado. Então, por isso que os dois polos não são adequados, né? Quando você pensa na autoestima como uma superioridade e na má autoestima. Então, é importante compreender que a superioridade e a arrogância não é igual à boa autoestima.
porque quando a gente entende dessa forma, a gente tem um risco enorme de cair numa frustração, cair numa contrariedade, e isso vai levar a gente para num mundo ilusório. Nós vamos criar uma ilusão de quem nós somos, das máscaras que a gente veste, da nossa personalidade que não é verdadeira, que não corresponde àquilo que a gente de fato é. E isso vai tornar a gente muito vulnerável. Então a gente vai ficar na polaridade alta autoestima e má autoestima, e não na boa autoestima, na autoestima saudável. A boa autoestima é o que sustenta a nossa personalidade. E quais são as características dessa boa autoestima? Dessa autoestima que é sadia, que nos coloca num lugar de empoderamento, que nos coloca num lugar de nos reconhecermos e nos valorizarmos. É um pouco o contrário do que a gente viu na má autoestima. Então é quando eu não me critico. Então a autocrítica não é uma coisa que acontece com frequência comigo. É quando eu consigo lidar com os conflitos de uma maneira mais tranquila, compreendendo que esses conflitos eles precisam ser resolvidos e não justificados apenas. É quando eu consigo dizer não para uma situação que não me agrada ou que não fala para dentro de mim. Não é o dizer não só por agir na contrariedade, mas o dizer não porque esse não está alinhado com aquilo que você pensa e com aquilo que você sente. Então é quando você está coerente com aquilo que você sente e com o que você pensa. É quando você não precisa provar mais nada para ninguém, que todas as suas atitudes, as suas ações, elas estão simplesmente voltadas para quem você é, para aquilo que você de fato acredita. E não tomar atitudes no sentido de agradar aos outros e fazer o que os outros esperam de você. Então se pergunte sempre se isso que está sendo pedido para mim, ele está de alguma forma ferindo aquilo que eu acredito. E a capacidade de dizer não a isso e de assumir a sua própria posição é muito bom para a nossa autoestima. A capacidade de receber as críticas, de não se magoar, de não levar as coisas para o lado pessoal. Então, muitas vezes, é óbvio que tem pessoas que querem ofender a gente, tem pessoas que querem atacar a gente, talvez pela autoestima estar machucada, desvalorizada, mas se ela encontra em nós uma ressonância no nosso comportamento de reativo, de justificar, é sinal que nós também precisamos trabalhar esse aspecto em nós. Mas quando a gente consegue lidar com uma contrariedade, com um julgamento ou qualquer situação, entendendo que aquilo não é comigo, aquilo veio da pessoa, mas não é meu. Quando eu estou consciente e segura daquilo que eu sinto, daquilo que eu sou, do qual é o meu valor, isso não vai mais trazer para a gente uma afronta que faz a gente reagir de uma forma reativa, de uma forma agressiva às vezes. É quando a gente entende que o externo não define a gente, que o que define quem nós somos é o nosso interno, é o nosso eu interior, é aquilo que está dentro de nós. É quando a gente consegue lidar com as dificuldades de uma forma de aprendizado, que a gente olha para todas as situações como uma forma de aprendizado. Claro que a gente não está falando aqui de alguém que seja perfeito, um avatar, que já está num nível de consciência que consiga lidar com tudo isso desta maneira. Mas são aspectos que a gente pode começar a observar na nossa vida, observar no nosso comportamento e avaliar, sim, por que eu reagi desta forma àquilo que a pessoa me falou? Então, o que tem de verdade nisso que mexe comigo? O que naquilo que ela me colocou ou no que ela me questionou mexeu com algum conteúdo meu? Esse é o princípio da construção da autoestima, da boa autoestima, porque eu estou buscando entender essa situação que está acontecendo. Eu não estou apenas reagindo, mas eu dei aquele tempo para que o meu cérebro arcaico não reaja rapidamente. Eu parei, eu refleti e vou entender o que eu preciso aprender com aquilo, o que eu preciso trazer para mim com aquilo. É quando eu não me comparo mais aos outros. Quando eu começo a boa autoestima, a comparação é entendida apenas quando você toma por base ou como um parâmetro e não como uma comparação, para se desmerecer. Então, quando eu olho para alguma coisa que alguém fez e que eu gostaria de ter feito, que eu acho bacana,
não vou nem desmerecer o outro e nem desmerecer a mim. O que eu vou fazer é saber o que eu preciso fazer para alcançar isso também e buscar os meios para atingir isso. Então, é a pessoa que consegue agir desta forma, tirando disso um aprendizado e buscando o caminho para também sentir aquilo que ela gostou no outro, que ela reconheceu no outro, também está num caminho bem bacana da autoestima. A boa autoestima aceita a vulnerabilidade, a nossa humanidade, vamos dizer assim, porque se a gente está vivendo essa experiência, é porque a gente ainda está em aprendizado. E quando eu me coloco como vulnerável e aceito as situações, que elas simplesmente são o que são, sem nada que possa nos destruir nesse sentido, mas que apenas estão acontecendo, então a gente costuma dizer, né, tudo é o que é e foi o que foi. A constelação fala bastante disso. E é um olhar que a gente pode ter que também ameniza a nossa desvalorização, que afeta menos a nossa autoestima e que nos coloca num lugar de realização e não de julgamento. Com uma boa autoestima, eu gosto do que eu vejo em mim. Eu passo a não reagir, mas sim a agir. Porque o agir leva a gente para um lugar da nossa conquista, daquilo que nós somos capazes de fazer. Enquanto que o reagir nos coloca sempre na contramão da ação. A gente tem uma ação e a gente vai atuar sobre essa ação. E ela pode não ser muito benéfica para a gente. Ela pode despertar em nós nosso lado agressivo, o nosso lado mais sombra, né? Aquilo que a gente tem de negativo. Então, começar a observar as nossas reações e começar a tomar as nossas ações. Cada vez que a gente toma uma ação, pequena que seja, em prol da nossa autoestima, a gente está criando um espaço de não competição com ninguém, de não ser cobrado, mas um espaço pessoal de construção da gente, de construção de quem eu sou, do que eu quero para mim, sem a comparação, sem precisar me apoiar em ninguém, sem precisar bajular ninguém, sendo aquilo que eu de fato sou. Uma boa pergunta que a gente pode fazer para a gente é como a gente tem reagido diante das situações que acontecem com a gente, dos erros que a gente comete, das falhas que as situações trazem para a gente. A gente está olhando isso como oportunidade ou com o peso da culpa, com o peso do erro? Será que não vale a pena olhar isso apenas como uma experiência e que a gente pode tirar dessa experiência algo que da próxima vez a gente é capaz de agir diferente? Essa é uma boa reflexão quando a gente pensa em construir uma boa autoestima. Como a gente pode trabalhar para ter uma boa autoestima? É trabalhando as nossas reações e as nossas atitudes de forma muito consciente, buscando a consciência, a observação em cada uma delas e não sair reagindo de forma mimada, de forma impensada, diante de qualquer coisa que não saia como a gente gostaria que tivesse saído. É buscar relacionamentos com pessoas que nos valorizam, não que nos bajulam, mas que nos valorizam. É saber que a gente tem o nosso valor, que por menor que seja, que a gente perceba como pequeno, a gente tem um valor dentro das relações. Então, entender que as relações, elas estão ali apenas para mostrar aspectos nossos. E quando a gente se depara com uma relação que está nos desvalorizando, pergunte a si próprio quantas vezes eu não me desvalorizei para me colocar nessa situação. Então, a boa autoestima você vai construir a partir do momento que você começa a olhar para essas relações e ver por que eu me coloco nessa situação e buscar saída para isso. Buscando trabalhos, a gente pode buscar trabalhos que nos entusiasmem, que deixem a gente dar o que tem de melhor dentro da gente. Porque quando eu me mantenho num trabalho que eu não gosto, que eu me sinto derrotada, que eu me sinto insatisfeita, o que eu preciso fazer? A tendência da gente no começo é reclamar, é se queixar, achar que aquilo não está bom, que as pessoas não estão nos reconhecendo. Mas será que a gente está se reconhecendo? Será que a gente está buscando o melhor para nós? Será que a gente está fazendo isso com entusiasmo? Então, o entusiasmo é um termômetro fundamental para a nossa autoestima. Tudo aquilo que a gente faz com vontade, com garra, com determinação, é um sinal de que a gente está caminhando em direção a uma boa autoestima. É óbvio que as coisas nem sempre são da forma como a gente gostaria, que existem tarefas dentro das nossas funções que às vezes não são muito agradáveis, mas que elas são apenas uma parte e elas não são o todo. Então, avaliar esse todo e o que esse todo traz para a gente. Servir aos outros sem abafar os nossos próprios propósitos.
Quando a gente acha que o serviço ao outro, ser bonzinho demais, é um caminho para boa autoestima, porque as pessoas acham que a gente é boazinha, porque a gente está fazendo a coisa certa, ou está fazendo exatamente como eles queriam, será que a gente está trabalhando a nossa boa autoestima? Será que é isso, de fato, que vai nos colocar num lugar de valorização? Nem sempre é isso, gente. Então, se eu olho para mim, só fazendo o que o outro espera, ou servindo o outro, achando que esse papel me cabe, e só isso me cabe, será que eu estou servindo da maneira adequada? Da maneira como o todo quer que a gente sirva? Será que servir ao outro, tendo esse entusiasmo e sabendo que esse também é meu propósito, não enriquece muito mais todas as relações e não coloca cada um com o seu devido valor? É uma boa reflexão para a gente fazer também. Uma coisa que a gente sempre fala, né, e que fica até cansativo dizer, sobre o autoconhecimento, mas ele é fundamental, ele é a base para tudo. Né? Porque quando a gente tem a coragem de observar a si próprio, olhar para a sua sombra, para as suas dificuldades, para aquilo que você tem de buscar em você mesmo, através da resiliência, compreendendo seus pontos de imperfeição que você quer trabalhar, e não com culpa, não com julgamento, mas com vontade de melhorar isso. Então, esse é um ponto fundamental para a nossa autoestima. A gente trabalhar isso de uma maneira verdadeira. A gente ressignificar traumas. Para isso que tem tantos profissionais, tantas terapias, para a gente entender, primeiro identificar e depois ressignificar esses traumas, que de alguma forma atuaram lá naquela criança pequena que guardou tanta informação sobre o que ela era. Se ela é inteligente, se ela é burra, se ela sabe fazer isso, se ela sabe fazer aquilo. Então, quando a gente consegue identificar esses traumas, e às vezes eles são traumas pequenos, não precisam ser traumas grandes. Apenas uma única frase, às vezes, que os nossos pais, avós ou alguém proferiu contra nós, isso ficou gravado. E às vezes, quando a gente olha para esse pequeno ponto, você consegue mudar um caminho neural, você consegue ressignificar isso e mudar a maneira como você mesmo se enxerga. E isso é muito importante. É uma das atitudes dentro do autoconhecimento que vão trazer muito crescimento para a gente. A autorresponsabilidade é trazer para si a responsabilidade e não a culpa de tudo que acontece conosco. A gente já falou sobre isso, já falou sobre autorresponsabilidade, mas é trazer para si, e tem vídeo no canal sobre isso, vale a pena se dar uma olhada, mas é trazer para si a sua própria responsabilidade por tudo que acontece com você. Ninguém é dono da sua vida a não ser você mesma. É fundamental que se faça isso. E também ser humilde. É buscar a humildade. A boa autoestima, a gente pode falar que ela é igual à humildade. Por quê? É a humildade de reconhecer em mim as minhas imperfeições, no outro as imperfeições dele, e entender que eu não sou igual ao outro e que ele não precisa ser igual a mim. É fácil? Não, não é fácil, especialmente quando você está num relacionamento. Mas é fundamental essa questão da humildade, de entender que cada um está no seu próprio momento. E isso traz o não julgamento, a não crítica, tanto para mim quanto para o outro. Mas quando a gente olha para a gente, a minha autoestima vai estar muito mais protegida a partir do momento que eu olho para mim com essa generosidade, com essa compaixão, com a humildade de saber que eu não sou um ser perfeito, que eu não sou um ser acabado, que eu sou um ser que está em desenvolvimento e que, como tal, vou cometer falhas e não se cobrar com chicotinho isso o tempo inteiro. Resumindo, alguns pontos para a gente construir a nossa boa autoestima. Autorresponsabilidade, autoconhecimento, não negar as suas próprias emoções, reconhecer que estamos apenas aprendendo e em desenvolvimento, humildade, entre outras coisas que a gente falou tanto nesse vídeo. Mas olhar para si com essa compaixão, com essa bondade, sem cobrar de ninguém ou não cobrar do outro qualquer atitude em relação àquilo que nos pertence. Sem esse trabalho todo, a gente perde a espontaneidade, a identidade, e a gente vai vestindo máscaras para poder parecer ser quem nós não somos de fato. Então, qual é o valor que nós estamos dando a nós mesmos e não à opinião dos outros ou à referência que a gente traz dos outros? Vamos pensar sobre isso?
assista ao nosso canal, tem vários outros conteúdos. Deixe seu like, deixe aqui, se inscreva no canal, deixe anotado para as notificações. Olha lá que tem muito conteúdo bacana, inclusive esse sobre a autorresponsabilidade, tem um material bem bacana para você ver também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada!